Olá a todos, vamos dar início a mais um vídeo aula explicativo de física e o método científico. Abordagem essa necessária para o início dos estudos e compreensão do fenômeno físico e suas leis. Situações que todos já passamos, percebidos ou não, desapercebidos. E ali temos laboratórios, temos descobertas, mas também temos uma foto que nos remonta a um passado. É uma pergunta muito interessante. O que faz um cientista? Qual o seu papel na nossa sociedade? Qual a importância dele na nossa sociedade? Hoje, no ano de 2020, estamos no surto da coronavírus. Nunca tem se falado tanto e nunca tem se ouvido, visto e lido a respeito deste tema. E por trás dessas informações verdadeiras, temos pessoas que debruçam-se em seus laboratórios a fim de que possam nos dar alguma solução, uma resposta que neste momento estamos vivenciando. Observe aí umas imagens, né, que foram colocadas, que todos nós de alguma maneira já vimos. Temos aqui povos assírios, os babilônios, os gregos, os egípcios. Temos mais recente na Idade Média, fabricação de cerveja, construção de torres, o Império Romano na construção de seus aquedutos, os faraós no período o embalsamento, né, a técnica de se embalsamar um corpo. Temos ali uma ilustração egípcia de que um médico está fazendo algum tipo de tratamento, tal pode ser, e assim vai. Temos a escrita, temos ali como se fabrica uma cerveja, e ali a construção de uma torre usando utensílios que a princípio são rudimentares. Bom, então podemos perceber já temos a clara noção que os cientistas eles são os herdeiros de todo esse povos, dessas nações que se construíram, se destruíram, se guerrearam, se desfizeram, reconstruíram e assim vai ao longo desses milênios de anos, tá? Então nós temos ali sacerdotes, temos ali curandeiros, temos magos, sábios, ou seja, desde a pré-história, com a descoberta do fogo, a pedra lascada, a utilização dos utensílios rudimentares, até a técnica dos romanos construírem os seus aquedutos. No Rio de Janeiro nós temos na Lapa um exemplo de um aqueduto, né? E povos que construíram pirâmides, como os egípcios, que técnicas utilizaram, que ferramentas, que cálculos utilizaram. Então, nós somos, de certa maneira, não somente os cientistas, mas nós, herdeiros destas grandes nações, né, que levaram tempo, séculos, para nos contribuir o conhecimento que hoje possuímos. Então, partimos do princípio de que somos nós herdeiros de todas essas nações, independentemente das questões de crença, de opiniões, né, de o que é certo e do que é errado. Querendo, somos herdeiros destes povos. Mas falando especificamente da física, nós não podemos esquecer que para a física, por ser uma ciência, por ter uma certa racionalidade, ela precisa de uma ordem, né? De uma regularidade, né? De um fenômeno que ocorre, que analisa, que observa. Eles têm formas especiais, tá? Então, para a física, ou as pessoas que estão por trás deste nome física, química, biologia, cientistas, eles estão atrás destas ordens, destas regularidades, destes fenômenos, a tentar explicá-los e trazer-nos com lucidez.
Essas formas especiais de regularidade, de ordem, de fenômenos, para nós, do campo da física, nós denominamos como leis, né? Então, nós estamos em busca de leis. Não é a lei de trânsito, não é a lei da CNT ou qualquer outra consideração da lei dos trabalhos, melhor dizendo, CLT, nesse tipo de lei que nós estamos falando, as leis jurídicas. Estamos falando dos fenômenos da natureza. Existe alguma lei? Existe algo por trás desses fenômenos? O que será que é uma lei? Né? Esse rapaz que está aí deboando, né? Contemplando de alguma maneira o espaço, a natureza, também poderá estar se questionando, não especificamente de lei, mas lhe questionando algum evento que lhe acontece, seja na ordem emocional, seja na ordem psicológica ou mesmo espiritual, mas também pode estar admirando um fenômeno da natureza que em dado momento também nos questionamos, né? O fenômeno e particularmente que lei que está por trás disso tudo. Bom, então lei, né, para a física, vamos ter em mente, para o nosso conceito, para o nosso curso, né, há um modo como nós vamos descrever os fenômenos que estamos observando, né? A maneira como a natureza está se comportando. E observando que essas leis, elas vão tratar de uma regularidade no espaço e no tempo, trazendo-nos assim a oportunidade de pensar, de calcular. Retorno ao momento presente do ano de 2020 que estamos vivendo, a questão do coronavírus, as autoridades sérias e os cientistas sérios conseguem calcular, né, o surto, o pico ou mesmo o cessar dessa doença, tudo porque já houve um estudo por trás que conhece o comportamento, né, de um vírus, né, desde o seu início, a sua reprodução e até entrarmos num período de normalidade. Então, ele pode dizer, né, por quanto período vai permanecer com surto e quando poderá se ter uma cura. Não. Parece estar um pouco complicado, mas vamos então explicar, né? Mas vamos pedir o auxílio de um grande e pai da ciência, né? Que também a atual ciência herdou dele muita informação. Então, o nosso bonequinho ele vai explicar com uma claridade, né? O que é uma lei, né? Para entender esse fenômeno. Bom, o conhecimento ele é fruto de uma longa jornada, né? Todos nós sabemos, como desde o início falamos. Então, nós temos que nos reportar alguns milhares de anos atrás, na Grécia Antiga, por isso a importância do estudo de história, filosofia, que nós somos herdeiros também desses povos. Os gregos eles foram capazes, então, de banir os deuses, né, para o seu devido lugar, ou seja, a própria Grécia que criou os deuses conseguiram destroná-los, mostrando que não são os deuses que fazem o universo funcionar, né? Eles já sabiam, depois de muitos séculos, onde que a razão se estabelece, né? Temos os pré-socráticos, depois especificamente os socráticos, aí vão a conquista da racionalidade, que eles percebem que não são os deuses que são os responsáveis pelos acontecimentos da natureza. Então, eles já conseguem dar respostas mais plausíveis, mais sólidas daquelas questões que nós tínhamos com relação aos deuses, né? Mas, porém, mesmo que os gregos conseguiram avançar muito, deixou-nos faltando dois ingredientes fundamentais. Que ingredientes são esses? Então vamos lá para a Grécia, né? Naquela região da Grécia, nós temos aí, né, a foto do período de 550, bizantino, não é o que nos interessa neste momento, né? Esse ano de 565, nem estudar os impérios que gostaria que vocês observassem, né? Especificamente essa região aqui, que é onde nós temos a Grécia, que é o berço da nossa racionalidade, né? Foi aqui que foi discutido, mas vamos para cá, nessa região aqui, né? Em que
um determinado personagem, ele não só conseguiu ver tudo isso dos gregos, mas ele foi mais além, né? Ele não só ficou observando os fenômenos, mas ele experimentou, ele criou, né, algum mecanismo para tentar entender melhor o que estava acontecendo. E ele também foi muito sagaz. Ele trouxe para suas observações a matemática que ao seu tempo já estava bem avançada, sim. Então ele conseguiu aliar o conhecimento herdado dos gregos, conseguiu reproduzir alguns fenômenos rudimentares e, principalmente, ele conseguiu uma das maiores ferramentas, que é o uso da matemática. Então, estamos falando especificamente de Galileu Galilei, um personagem, né, de 1564 a 1642, que ele deu grandes contribuições ao que nós entendemos hoje como ciência, principalmente a física, ok? Então vamos a Galileu, a oportunidade de se expressar, né? Então diga aí o seu pensamento. Então ele dizia: eu não apenas observava os fenômenos da natureza, eu os analisava em condições especiais. Eu fazia experimentos simples. Então, ele utilizava objetos, líquidos, pêndulos, alavancas, né? Inventava outros instrumentos, justamente para ele poder experimentar, ele poder vivenciar o fenômeno. Eu também procurei tratar os fenômenos naturais, ou melhor, relacioná-los com a matemática, porque ela é a linguagem natural do universo. Então, além de ele fazer experimentos, ele conseguia traduzir esses experimentos em equações, em fórmulas, em números, porque ele sabia que a matemática era altamente regular. E também ele não deixou de reconhecer a gratidão, né, aos antigos, porque ele herdou deles os conhecimentos, né? Mas essas foram a grande diferença para nós. Além de ele herdar os conhecimentos dos gregos, ele introduziu o experimento e introduziu a matemática para a explicação dos fenômenos. Bom, então vejamos algumas invenções e experimentos, né? Nós temos aí telescópios rudimentares. Este foi a grande plano inclinado, onde ele analisou perfeitamente o movimento uniforme variado, onde que ele conseguiu observar que havia uma aceleração em todos os corpos que têm quedas livres, né? Tem também aí, imitando, obviamente, ele é um dos pais também da invenção do termômetro. Temos aí a ideia dele ter criado um relógio rudimentar, porque ele sabia que precisava calcular o tempo para a análise e as observações dele, que ele precisava traduzir, né, numa regularidade, numa sincronia, né? Então ele percebeu a importância do pêndulo como informação também. Temos aí o famoso experimento, né, de que ele largou duas esferas da Torre de Pisa e ele disse que todos os corpos, não importa a sua massa, caem ao mesmo tempo na superfície da Terra. Ele faz esse experimento, a qual muitos questionam de fato se isso ocorreu. Muitos dizem que, na realidade, esse conceito saiu desta observação aqui, que ele fez do plano inclinado, onde que ele experimentava vários objetos de várias massas. Okay? Temos também o estudo que ele fazia das parábolas, por isso a importância da equação do segundo grau, que nós estudamos, da equação quadrática, onde que ele percebia a importância do lançamento e do alcance de um projétil. Ele também é um dos idealizadores de foguete, de canhões, né? Ele sabia perfeitamente que havia uma relação entre o ângulo de partida do objeto e o alcance. O que tem tudo isso? Responde para ele, Galileu. Então, segundo o pensamento de Galileu, ele entendia o seguinte: se ele pode submeter a testes experimentais, formular em termos matemáticos um fenômeno da natureza, então ela é uma forte candidata a ser uma lei científica. Então, ele, ao observar a regularidade de um fenômeno, em que, colocado em várias condições, e o fenômeno se repete, ou ele se altera em função de determinados elementos, e não por força do acaso, de deuses ou coisas semelhantes, ele consegue, então,
representar isso através da matemática e aonde mostra a sua regularidade, a qual ele estabelece, então, a partir daí, uma lei científica de tal fenômeno, de tal observação. Então, ele verificou a importância exaustiva da experimentação e da matemática para formular uma lei. Ele não simplesmente lançou a primeira vez. Ele fez vários experimentos em várias condições para que depois, sim, estabelecesse uma regra, o que nós chamamos de lei, né? Isso é verdade, dizem por aí que ele é o autor, né, do método experimental ou do método científico. Então, ele nos deixa aí a sugestão, inclusive está no link aí, né, dessa apresentação. Eu recomendo assistir esse vídeo produzido pelo professor Paulo Jubilu, né, que ele vai falar sobre o método científico, especificamente da biologia. Mas através da sua explicação, através da animação que ele coloca, deixa-nos bem claro qual é a importância do método científico para a física. Nós temos um método de análise para a conclusão. No vídeo também, vou deixar o link para acessar também o vídeo proposto.